Senhor Jesus a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui na casa de Deus e juntos poder louvar, engrandecer neste dia de Santa Ceia, de comunhão. Nós nos sentimos muito abraçados, muito fortalecidos na comunhão, na unidade da palavra do Senhor, né? na igreja do Senhor, do Deus vivo, né? Essa oportunidade tão grande que nós temos de ser fortalecidos na unidade e na comunhão. Isso é muito bom, isso é muito importante para a nossa fé, viver em comunhão com os irmãos, né? Nós vamos então fazer uma oração, abrindo este culto. Eu quero te convidar você a fechar teus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nós te agradecemos pela grande oportunidade de poder estar aqui na tua casa e assim juntos, ó Pai, louvar e engrandecer o teu nome. Venha com a tua presença, com o teu poder, venha conduzir, ó Pai, cada ato deste culto, para que a tua glória, ó Deus, seja reconhecida, para que o teu nome seja louvado e engrandecido. Abençoa, Pai, cada vida, cada lar, em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Pai, agradecidos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Adorar pelo que é.
Depois desse louvor abençoado, vamos para a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Lucas 24, 13. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Feche os teus olhos, peça para Deus estar falando com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ela é poderosa, nós cremos nisso, e esse trecho, ó Pai, essa porção que foi lida, cremos que ela tem uma instrução reveladora, importante para a nossa vida. Então, ó Deus, fala conosco, revela a Tua palavra, fala com cada coração, ó Deus, usa a minha vida como um instrumento vivo nas Tuas mãos, pois é o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Quero compartilhar com você essa palavra que o Senhor pôs no meu coração a respeito desse tema, né? Esse trecho que é um episódio no ministério de Jesus e num momento muito importante, o momento da ressurreição, o momento que ele foi então ressurreto e apareceu ali aqueles dois discípulos, né? Esses dois discípulos eles estavam caminhando, diz a palavra, rumo a uma aldeia, saíram de Jerusalém e foram até rumo a Emaús, uma distância em torno de 11 quilômetros nessa caminhada.
E eles iam conversando pelo caminho, à medida que eles caminhavam, eles iam então conversando a respeito dos últimos acontecimentos, né? E nós vemos que Jesus então, ele se aproxima e ali ele então começa a dialogar com esses dois discípulos. O que é importante a gente entender aqui nessa palavra? É importante a gente entender que tudo que foi escrito na Bíblia, tudo que está aqui não está por acaso. Tem um propósito, tem um objetivo e quer nos ensinar, quer nos despertar para uma vida com Deus. O caminho de Emaús, ele traz informações, ele traz mensagens importantes e poderosas para a nossa vida. A caminhada neste mundo muito se assemelha à caminhada desses discípulos no caminho de Emaús. A nossa vida, ela é como uma estrada longa que nós caminhamos por ela. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos caminhando. À medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos vivenciando estes fatos. E nem sempre essa estrada ela é plana, às vezes ela é pedregosa, às vezes ela é esburacada, às vezes ela é uma estrada difícil de caminhar, às vezes ela está bem, né? Às vezes a gente está caminhando bem, às vezes o sol está brilhando, o dia está maravilhoso, o céu está azul, mas às vezes a tempestade se levanta, às vezes o vento nos alcança, às vezes o mal ele quer de toda forma alcançar a nossa vida. Às vezes nós estamos caminhando e nós estamos ladeados por rosas, né? Estamos ali sentindo o perfume das rosas e às vezes nós estamos caminhando entre espinhos. Às vezes a nossa caminhada ela se torna muito difícil, porque muitas vezes é subida, é ladeira, muitas vezes é difícil a nossa caminhada. Nós precisamos de alguém do nosso lado, nós precisamos de um amigo verdadeiro do nosso lado para caminhar conosco. Nós não podemos caminhar sozinhos, não podemos estar contando com apenas coisas relacionadas a este mundo, com as coisas materiais. Nós sabemos que nós dependemos das coisas deste mundo, a gente depende de um emprego, a gente depende de uma renda, a gente depende do dinheiro para viver, mas o dinheiro não vai atender a tudo. O dinheiro não vai atender às nossas necessidades emocionais, não vai comprar coragem, não vai comprar salvação. O nosso dinheiro ele é muito limitado, ele compra conforto, ele compra bens materiais, mas o ser humano precisa muito mais do que isso e Deus sabe disso. E Jesus então, ele se aproximou desses discípulos para poder ali ensinar algo importante. Veja que eles estavam caminhando e a Bíblia fala que eles estavam tristes. Jesus mesmo fala: por que vocês estão caminhando aí? O que vocês estão conversando? E por que vocês estão tristes? Essa caminhada que os discípulos estavam realizando, eles estavam com tristeza no coração. Muitas vezes nós também estamos caminhando e a tristeza vem no nosso coração. Por que eles estavam tristes? Eles estavam frustrados com a expectativa que eles tinham a respeito de Jesus. Eles imaginavam, eles esperavam que Jesus viesse para remir Israel, né? Para redimir Israel. Em outras palavras, eles esperavam Jesus, guerreiro, pegasse armas, constituísse um exército, né? E fosse lutar contra os romanos que dominavam a nação de Israel. Eles estavam nessa expectativa, como muitos estavam. Eles queriam voltar àqueles tempos gloriosos do rei Davi, quando Davi então não perdia nenhuma guerra, conquistava território, Israel era respeitada e a nação desfrutava de uma soberania, mas agora era diferente, viviam humilhados pelos romanos, viviam tudo que eles tinham que fazer, tinham que ter autorização dos romanos, né? Ia cultuar, ia realizar suas transações de negócio, tudo era sob o domínio romano, não tinham soberania na sua pátria, então eles estavam na expectativa que Jesus viesse estabelecer um reino, como foi no passado, o reino de Salomão, glorioso, com 40 anos de paz, prosperidade, um reinado que eles queriam muito voltar àqueles tempos, e a expectativa estava em Jesus, que ele fosse estabelecer um reino terreno, mas Jesus não veio com esse propósito, ele veio com o propósito de estabelecer um reino espiritual, né? Um reino onde
a pessoa ela vai viver no reino espiritual, não as coisas humanas, naturais, não um reino político, não um reino com força das armas. Ele mesmo diz, se eu quisesse eu podia pedir para o Pai, e ele mandava 12 legiões de anjos aqui e eliminava esses inimigos, mas não era esse o propósito. Jesus ele veio para estabelecer o reino espiritual. Vai ter um momento que ele vai voltar, um momento na história que ele vai estabelecer um reino neste mundo, né, a partir de Jerusalém, um reino político, um reino total, mas é depois que Jesus retornar para buscar a sua igreja. Agora, no ministério terreno que ele realizou ali durante aqueles 3 anos e meio, ele veio para estabelecer o reino espiritual. E à medida que os discípulos caminhavam, então eles demonstraram essa tristeza, essa frustração. E isso é muito perigoso para as nossas vidas. Quando a frustração vem, quando a decepção vem, é uma porta aberta para o inimigo agir, é uma porta aberta para o diabo tentar destruir a vida do crente. Nós vemos isso, muitas pessoas que estavam na igreja e por causa de frustração, porque não correspondeu com aquilo que ela esperava, hoje ela está fora, está no mundo, está enfraquecida, está vivendo uma humilhação, porque deu vazão a um sentimento, deu vazão a uma frustração que não devia, teria que ser combatido, porque faz parte da nossa caminhada, às vezes a gente ficar triste, às vezes a gente ficar frustrado, mas contra as coisas de Deus, jamais a gente pode ficar frustrado. Contra o reino de Deus, o Senhor, a gente não pode, né? Você pode até ficar descontente com um amigo, até descontente às vezes com o obreiro, com o pastor, com a igreja, mas com Deus jamais. A igreja, ela precisa ser valorizada. Você precisa orar pela igreja, pelos irmãos, orar pelo pastor, orar pela liderança da igreja, porque é o propósito de Deus. Deus se agrada disso. Quando a pessoa se revolta contra Deus, quando ela fica decepcionada, há um grande perigo de cair da fé, um grande perigo da gente abandonar então as coisas de Deus. Então a Bíblia fala que Jesus ele caminhou com esses discípulos e ele começou a conversar. Ele perguntou, mas o que está acontecendo? E eles explicaram, né? Eles explicaram o que tinha acontecido. E Jesus disse para ele, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas falaram. Né? Veja bem que eles conheciam o que os profetas falaram. Eles estavam inteirados do assunto, mas Jesus aqui dá uma exortação para eles, né? Jesus aqui, ele acompanha esses discípulos, e eu acho muito interessante isso, porque ele não chega se apresentando, olha, eu sou Jesus, olha a minha mão, olha os cravos. Não, ele se revela de outra forma, ele se revela a partir da palavra, das Escrituras, e ele quer ser conhecido assim, a partir das Escrituras, a partir da Bíblia, a partir da palavra. É assim que ele quer ser conhecido, é assim que ele quer ser revelado. Veja que esses discípulos tinham como que uma névoa, uma neblina nos olhos, para não reconhecer quem era Jesus, porque Jesus queria ser conhecido pelas Escrituras. E começou então desde Moisés, aí falando, explicando tudo que as Escrituras falavam a respeito de Jesus, e o próprio Jesus foi ali contando e falando à medida que eles iam caminhando. Isso é muito importante a gente compreender. A Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada, é a palavra de Deus revelada. Veja que o inimigo, ele tem um grande interesse em colocar em dúvida a Bíblia, colocar em dúvida a palavra de Deus. Porque quem andou com Jesus há 2000 anos atrás? Nenhum de nós, não é verdade? O que pode nos garantir que tudo isso aconteceu, que esses fatos foram assim mesmo? A Bíblia. E é pela fé que nós cremos que a Bíblia ela é verdadeira. Muitas pessoas me falam, pastor, mas a Bíblia foi modificada, a Bíblia foi alterada, né? Os manuscritos originais são diferentes. Engano do diabo, mentira do diabo, que quer colocar em dúvida a palavra de Deus. A Bíblia ela é a revelação de Deus, ela revela Jesus, ela mostra Jesus, e tudo que está escrito nela é verdadeiro. Não tem mentira na Bíblia, não tem falsidade na Bíblia. Deus cuidou para que ela chegasse até nós com verdade, com
veracidade dos fatos. Então, a Bíblia ela revela Jesus. Você veja em Gênesis, Jesus ele é apresentado como aquele que é o descendente que havia sido prometido, né? Descendente prometido lá em Gênesis, quando diz assim, olha, que o descendente da mulher, a semente da mulher, pisaria na cabeça da serpente. Então você veja que, se a gente for buscar aqui, cada livro revela Jesus. Gênesis, Êxodo, Levítico e assim por diante, até o Apocalipse tem uma revelação de Jesus. O próprio Apocalipse revela Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque exatamente é isso que ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a palavra inteira, ela está revelando Jesus. Ela é cristocêntrica. Jesus é o centro de todo o assunto da Bíblia. Então Jesus foi caminhando com eles e foi mostrando para eles tudo que as Escrituras falavam a respeito do próprio Jesus. E quando chegaram na aldeia, então, Jesus fez menção de passar adiante. E eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Veja que Jesus ele não entra se não for convidado. É assim. Às vezes a pessoa ela quer que Deus seja real na vida dela, seja Senhor da vida dela. Precisa querer, precisa convidar Jesus para entrar. Zaqueu convidou Jesus para entrar na sua casa e recebeu Jesus com alegria. E o que aconteceu? Houve salvação naquela casa, né? Jairo convidou Jesus para ir à sua casa, Jesus ressuscitou a sua filhinha de 12 anos, né? A sogra de Pedro convidou Jesus e houve cura naquela casa, houve libertação naquela casa. E assim, toda a casa que Jesus entra, há manifestação de bênção, há manifestação de poder. Quando Jesus entra na casa, há realmente bênção naquela casa e na vida da pessoa. Mas Jesus tem que ser convidado. Ele não entra forçado, né? Ele não força a porta. Lá em Apocalipse diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa gloriosa, né? Ter a presença de Jesus ceando conosco, né? Na nossa casa. Então a nossa casa, ela precisa da presença de Jesus. Muita coisa tem entrado nas casas hoje, tem entrado as notícias ruins, tem entrado pessoas que às vezes não é do bem, né? Tem entrado tanta coisa nas nossas casas, mas Jesus quer entrar para trazer paz, para trazer alegria, para trazer saúde, para trazer prosperidade, né? Esse é o nosso Deus. Então, quando eles convidaram, Jesus entrou, né? E o dia estava declinando, né? Foram ali cear, e Jesus, quando então tomou o pão e partiu o pão, então a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles puderam reconhecer quem era Jesus. Olha que maravilha que a Bíblia está ensinando aqui. Quando há comunhão, há revelação. Quando há comunhão, há bênção da parte de Deus. A igreja precisa viver cada dia mais fortalecida na comunhão. A Santa Ceia é para isso, para fortalecer na comunhão. A nossa vida de oração é para fortalecer a comunhão. Nós precisamos estar orando pelo pastor, orando pelos obreiros, orando pela igreja, pelo irmão, para que haja comunhão, unidade. Veja que o diabo ele quer enfraquecer a comunhão, ele quer enfraquecer a unidade da igreja, porque ele sabe que uma igreja que vive na comunhão, na unidade, jamais essa igreja pode ser destruída. Então qual é a estratégia dele? Afastar pessoas, afasta as pessoas da comunhão. Como no reino animal a gente vê, quando o predador ataca, ele não ataca o rebanho todo, ele ataca aquele que está separado do rebanho, está fragilizado, está vulnerável para ser atacado pelo inimigo. Assim também na igreja, as ovelhas precisam estar no aprisco do Senhor, fortalecidos na união, para que o lobo devorador não venha destruir as ovelhas. A igreja é esse aprisco, a igreja precisa estar fortalecida, a igreja é importante. Tem gente falando por aí que a igreja não é importante, tem gente querendo ser crente em casa, tem gente criticando as igrejas,
mas você pode reparar quem está separado, defendendo uma vida isolada, defendendo ser crente em casa. Essas pessoas estão desequilibradas, essas pessoas não estão alinhadas com a palavra de Deus, elas estão com pensamentos completamente absurdos na sua cabeça, estão caídos da graça. A igreja é importante para viver comunhão, a igreja é importante para viver na unidade, a igreja é importante porque o próprio Jesus disse: olha, eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos congregar, mesmo limitado nesses tempos de pandemia, a gente, na medida que podemos, respeitando as autoridades, nós estamos congregando, nós estamos fortalecidos aqui na comunhão, porque Deus se agrada disso. Os discípulos fizeram certo, esses dois discípulos convidaram Jesus para entrar. E quando Jesus entrou, houve ali uma comunhão, e houve ali o partir do pão. No partir do pão, reconhecido. Seus olhos foram abertos. Veja que quando a pessoa está fora da comunhão, então não há revelação. A pessoa não consegue entender as coisas. A pessoa não consegue entender as coisas de Deus. Quando a pessoa está na comunhão, tem revelação. Quando a pessoa está na comunhão, tem presença de Deus, tem a presença do Senhor na nossa vida. Na comunhão, nós somos fortalecidos. Jesus, quando partiu o pão, foi reconhecido por eles, a Bíblia diz, desapareceu da presença deles. E eles ficaram maravilhados. Eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Quando nós temos a presença de Jesus conosco, quando a palavra de Jesus alcança o nosso coração, a vida, o nosso coração arde, há uma presença do poder de Deus na nossa vida. É diferente daquele que vem para a igreja cumprir uma obrigação, daquele que é religioso apenas. Aquele vem e é um cubo de gelo, ele não tem uma presença do Senhor, porque ele está cumprindo uma obrigação. Mas a Bíblia fala que nós devemos viver a fé intensamente, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, para que a gente possa ter vida e vida abundante. O coração deles ardia quando a palavra de Deus ali era explanada pelo Senhor Jesus. E naquele momento, então, eles decidem voltar a Jerusalém. Mais 11 quilômetros de caminhada. E eles retornam, para Jerusalém. Veja que a presença de Jesus nos dá ânimo, nos dá força, nos dá coragem para enfrentar as caminhadas da nossa vida. Quantas pessoas hoje estão desanimadas, estão prostradas, estão depressivas, estão abaladas com tudo isso que está acontecendo. Nós temos falado aqui para a igreja: olha, se fortaleça na fé, para que o medo não tome conta, para que o pânico não venha sobre a tua vida, para que você tenha fé, e uma fé viva no Deus que é todo-poderoso. E eles voltaram, se reuniram com os 11 e aconteceu algo maravilhoso. Jesus se apresentou no meio deles. Jesus disse: olha, paz seja convosco. Quando Jesus vem, a paz. Quando Jesus vem, ele tem uma palavra de coragem. Ele sempre se aproximava e dizia: paz seja convosco, não temas. O ser humano precisa muito disso, nós precisamos muito disso, dessa paz que só Jesus pode dar, dessa confiança que só vem do trono de Deus. Isso daí não tem em outro lugar, é na igreja, na presença de Deus. Ele se aproximou no meio deles e disse: olha, paz seja convosco. Está aqui, olha, no versículo de número 36 em diante. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu,
diante deles. Olha que maravilha, meu irmão e minha irmã. Jesus se apresentou ali e comeu com eles, já com um corpo glorificado. Esse mesmo corpo que a igreja vai ter na ressurreição. Esse corpo que é indestrutível, esse corpo que vai viver eternamente, que não está limitado com as leis da física. Veja que Jesus ele desapareceu da presença deles. Veja que Jesus se colocava no meio deles com portas fechadas. Veja que Jesus ele estava num corpo, não um fantasma, não um espírito, mas um corpo de verdade, né? Um corpo glorificado. É assim que a igreja também vai estar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia diz: os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e os que estão mortos ressuscitarão com novos corpos. Exatamente isso, né? A nossa caminhada aqui é semelhante à caminhada no caminho de Emaús. Às vezes estamos tristes, às vezes estamos decepcionados, mas uma coisa que nós não podemos abrir mão: a presença desse amigo fiel, a presença do Senhor caminhando conosco, nessa caminhada que às vezes é difícil, às vezes é de lutas, às vezes é de dificuldades. Às vezes a gente está com medo do amanhã, não sabe o que vai acontecer, mas a presença de Jesus traz paz ao nosso coração. A presença de Jesus traz segurança para a nossa vida. Que possamos viver assim uma vida com Jesus, com Ele caminhando conosco, com Ele dentro da nossa casa, numa comunhão como esses discípulos tiveram. Que maravilha a igreja poder viver assim. Que maravilha a gente poder desfrutar da companhia desse amigo fiel, desse amigo verdadeiro, desse amigo que não abandona, desse amigo que está conosco todos os dias das nossas vidas. Aleluias! Glórias a Deus por isso. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Quero orar pela tua vida, pela tua casa, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agora abençoar, ó Deus, a vida dessas pessoas que estão, ó Deus, participando deste culto. Deus querido, venha com o teu poder agora alcançar, ó Deus, cada vida, cada pessoa, cada casa que abre, Senhor Deus, para que a tua palavra entre, para que o teu poder se manifeste. Deus querido, guarda a vida dessa pessoa, livra de todo mal, livra das pestes, livra dos vírus, livra das bactérias, livra das enfermidades, que todo espírito de enfermidade seja destruído, que todo espírito do mal caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Fortalece, ó Deus, a vida dessa pessoa, aumenta a fé, Senhor, nesses tempos difíceis, que o medo não prevaleça, meu Deus, que a segurança que vem de Ti possa, ó Deus, estar sobre toda esta vida, sobre toda esta casa, no nome de Jesus Cristo, que o inimigo seja destruído e que a Tua bênção, ó Pai, esteja sobre esta casa, pois assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, esteja sobre todos, e todos digam comigo, amém. Graças a Deus.